Seguinte, saiu uma nova pesquisa de intenção de voto do Poder Data 360 e a gente tem o seguinte resultado. Lula tem 41% no primeiro turno contra 36% de Jair Bolsonaro. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que são as maiores, os maiores colégios eleitorais que a gente tem aqui no Brasil, Bolsonaro já está empatado com Lula com cerca de 40% das intenções de voto. Inclusive, nós vamos colocar... Já posso abrir, produção, a nossa enquete de hoje? Vou abrir, hein? Vou abrir a enquete de hoje justamente perguntando para vocês se vocês acham que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está próximo de uma virada, de acordo com os dados do Poder Data 360 que eu estou divulgando agora para vocês. Corre lá no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, vote, participe. No final do programa eu trago aqui o nosso resultado parcial aqui da enquete. Temos hoje Piperno, Marco Antônio Serrão, o nosso Roberto Mota. Ótima tarde a vocês que fazem o nosso 3 em 1 acontecer. Vamos começar conversando um pouquinho sobre essa alta do presidente da República, Mota, principalmente na região Sudeste. Como é que você explica isso? O que diferencia essa alta para uma certa estagnação no Nordeste? Paulo, eu acho que essa alta... Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. Eu acho que essa alta, na verdade, é uma aproximação que está acontecendo dos resultados da pesquisa com a realidade. Eu não quero especular por que essas pesquisas não refletem a realidade, mas eu tenho dito repetidamente, a realidade das ruas, das manifestações, da popularidade do presidente não está sendo refletida ainda nas pesquisas. À medida que a gente chega perto da eleição, essas pesquisas vão tender a refletir a realidade das ruas. Isso é um fato que todo mundo pode comprovar. Nós temos dois concorrentes à presidência da República, um deles, em todo lugar que vai, atrai multidões. O outro tem que se restringir a eventos fechados com a claque dele, porque senão dá confusão. Ele não pode andar nas ruas. Essa é a grande diferença entre os dois concorrentes para a presidência da República do Brasil. Tem um outro aspecto, Paulo, que também provavelmente desempenha algum papel nesses resultados das pesquisas, que é que existe um grande número de eleitores do presidente Bolsonaro que vão votar no Bolsonaro, que têm a sua convicção, mas não querem ficar batendo boca com petista, não quer se indispor no trabalho. Eu recebo nas mídias sociais muitas mensagens, principalmente de pessoas que são servidores públicos. Às vezes eu recebo uma mensagem do professor de uma universidade federal, ou de um juiz, ou de um procurador de um governo estadual, que me diz: Roberto, eu concordo com tudo que você diz, eu vou votar no presidente Bolsonaro, mas eu tenho que ficar quieto aqui, eu tenho que ficar calado, porque senão eu vou sofrer represálias. E isso vai, inevitavelmente, se refletir nas urnas e talvez vai influenciar esse ajuste das pesquisas. Muito bem. Piperno, essa é uma pesquisa que foi realizada por telefone, diferente daquelas presenciais que a gente traz aqui. É sempre bom fazer essa ressalva. Segundo o Instituto Poder Data 360, ele acredita que essa pesquisa abrange toda a população brasileira pelo fato de haver a universalização do telefone. Você acredita nisso também? Eu acredito que o telefone se tornou... Sim, houve uma grande universalidade, só que, veja, ainda a gente tem uma parcela muito grande daquelas populações com rendimentos abaixo de 2 salários mínimos, especialmente nas regiões mais pobres do país, que ainda não tiveram acesso. Por exemplo, o interior do Nordeste, né? É muito mais difícil encontrar pessoas com telefone lá, mas isso também é uma outra discussão sociológica, mas isso é um fato, né? E é por isso também que eu sempre faço a ressalva que todas as pesquisas feitas pelo telefone, elas dão um resultado um pouco mais favorável ao Bolsonaro, as pesquisas presenciais, um resultado um pouco mais favorável ao Lula. O que é importante nesses levantamentos recentes, principalmente desse pelo telefone? Observar que houve, sim, uma tendência de crescimento do presidente Bolsonaro, principalmente após a saída de cena do ex-ministro Sérgio Moro. Só que esse universo que acabou migrando de uma candidatura, de uma pré-candidatura para outra, esse universo já está batendo no teto.
não é à toa que essa pesquisa que a gente está divulgando agora, ela tem dados idênticos ao levantamento que o Datapoder fez 15 dias atrás. Eles chamam a atenção de que não houve mudança na margem de diferença do Lula para o Bolsonaro. Está igualzinho à pesquisa anterior. Houve uma estagnação. Em relação à simulação de segundo turno, a vantagem do Lula continua com 9%. Ou seja, sempre que a gente tem essas pesquisas pelo telefone, a diferença oscila de 5 a 7, às vezes 8. Quando a gente tem as presenciais, de 12 a 14, 15. Em relação às regiões que você citou, todos os levantamentos mostram, se alguns deles, inclusive, mostram já alguma vantagem do Bolsonaro na região sul e no centro-oeste, uma região muito ligada ao agronegócio. O Lula ganha fácil na região nordeste, que é a segunda mais populosa do país, e tem mantido uma vantagem numérica aqui na região sudeste. Muito bem. Piperno, ontem eu havia feito uma pergunta para você justamente no sentido de buscar entender se você acha que existiria alguma possibilidade do Lula não seguir em frente. Você continua com essa mesma opinião, ou seja, caso Lula, no início da campanha de agosto, venha ficar atrás do presidente da República nas pesquisas, você acha que mesmo assim ele mantém uma candidatura? Ele vai até o fim, porque uma coisa é ele aparecer numericamente atrás em simulação de primeiro turno. A outra é ele aparecer atrás em simulação de segundo turno, porque aí a diferença é bem maior. Muito bem. Serrão, Sudeste, temos 39 a 39, um verdadeiro empate mesmo, nem dentro da margem de erro, um empate numérico mesmo. No Norte, a diferença do presidente Jair Bolsonaro para o Lula é a maior do Brasil, 48% a 31%. Pois é, saudações, meus amigos e amados haters. Essas pesquisas começam a chegar à sua fase de ajuste. Elas começam a mostrar aquilo que as ruas vêm demonstrando, que é possível um crescimento do Jair Bolsonaro. Até o momento, as pesquisas cumpriram seu objetivo, que foi o quê? Colocar Lula no páreo, recolocá-lo no páreo. Até o momento, nenhuma pesquisa, nem a pesquisa consegue indicar que pode surgir uma terceira via. Então, as pesquisas até o momento serviram para aquela tese da polarização entre Lula e Bolsonaro, que é conveniente para ambos. Ambas as partes adoram esse conflito, eliminando outros possíveis adversários. A terceira via continua não aparecendo, muito provavelmente é cabeça de bacalhau, não vai aparecer. É pelo em ovo ou então petralha honesto. Não existe, não vai aparecer. Essa chance é muito remota de uma terceira via. Então vamos lá de novo. Polarização, Lula e Bolsonaro. E aí entra aquela questão, a máquina. Bolsonaro tem a máquina. Bolsonaro tem o Centrão. Bolsonaro tem o Auxílio Brasil. Bolsonaro tem muita obra para mostrar entregue. Tem a questão da água do Nordeste, que é decisiva. Então, é muito difícil você acreditar que o Bolsonaro vai ter dificuldades eleitorais na região Norte-Nordeste, onde, em tese, se proclama aí sempre que Lula seria o grande favorito. Já foi. Tudo está mudando muito rápido no Brasil. A dinâmica política é muito veloz, muito veloz. As coisas se alteram, a esquerda, o que não muda é que a esquerda continua desgastada, está se desgastando, está apresentando uma pauta política velha, ultrapassada, o nego está tendo que cantar a Internacional Socialista para ver se faz algum sucesso. Quer dizer, essa música já perdeu lá atrás na parada de sucesso, só o saudoso comunista é que vai se lembrar dela. Então, chega, o país quer novidade, o brasileiro quer emprego, o brasileiro quer segurança, estabilidade, possibilidade de melhora e, sobretudo, a luta contra a corrupção continua. Por esses motivos todos, a esquerda tem muito pouca chance de ganhar a eleição. E ela, repito, não tem a máquina. Bolsonaro roubou de Lula o Centrão. E Lula tende a pagar caro por isso. Ainda aposto, se ele sentir que não tem viabilidade eleitoral, ele joga o Alckmin para disputa, joga Haddad para disputa, inventa uma desculpa esfarrapada que seja, pode ser até saúde, sai fora, mas não vai querer perder feio para Jair Bolsonaro. Marco, vamos falar um pouquinho de segundo turno aqui, porque a diferença que existia entre Bolsonaro e Lula era gigantesca nesse segundo turno. Se a gente analisar, por exemplo, a última pesquisa de 2021, nós tínhamos uma margem
margem de 25 pontos de distância entre os dois. Essa margem, 4 meses depois, em 2022, cai para 9 pontos. Agora, se a gente estratificar justamente esses dados, a maior dificuldade que o presidente da República encontra hoje não é nenhuma análise que a gente vai fazer aqui da questão regional brasileira, mas da questão da renda, né? No público mais pobre. Lula, no público mais pobre, tem uma diferença de 16 pontos. Diferentemente de Bolsonaro no público mais rico, que tem uma diferença de mais de 10 pontos. Ou seja, Bolsonaro ganha entre os mais ricos, Lula ganha entre os mais pobres. Como é que você acha que o presidente da República vai reverter essa situação, principalmente para quem é pobre no Brasil? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da bancada. Olha, Paulo, eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eu gosto de usar como referência mais um mapa das últimas eleições, que mostra uma questão muito mais regional do que com relação a um traço relacionado à renda por família, né? Existem uma série de regiões pelo Brasil onde famílias pobres têm muito mais um viés de direita e acompanharam a votação ao presidente Bolsonaro, ao atual presidente Bolsonaro, do que um viés de esquerda. O que existe... e aí, nesse ponto, eu concordo com o Serrão, né? Tem mudado muito esse xadrez político e esse mapa eleitoral, mas nas regiões norte e nordeste ainda é predominante uma mentalidade estatista. Existe uma dependência muito forte do Estado no que se refere a... Tem prefeitura pelo Brasil que você só tem os servidores lá da prefeitura. Tem prefeitura que não consegue arrecadar dinheiro suficiente para conseguir manter os seus serviços, depende de recursos da União. Só que tudo isso daí envolve essa mentalidade de codependência do Estado. Então, isso estimula um viés de esquerda também. Sem falar a questão de, enfim, educação básica, ensino universitário, que contribui demais para isso. Mas, olhando o mapa... Eu acho que o Piperno faz um pouco de alquimia quando ele começa a querer cravar. Sabe a alquimia, Paulo? Aquela, né? Ele quer criar ouro, sabe? Ele quer, de alguma forma, misturar os elementos químicos para criar ouro. Vou dar uma notícia para o Piperno. Isso é impossível. Não dá para você fazer isso só na explosão da estrela. Sabe quando a estrela explode? Realmente eu não sabia. No final da vida dela, você tem lá os elementos sendo formados e tal. Mas tudo bem. Você acredita nisso? Não, eu acredito. Isso daí é química, isso daí é ciência. Mas a alquimia do Piperno é a seguinte: ele querer cravar nesse estágio atual de processo eleitoral, pré-campanha eleitoral. Ah, não, caiu 5, caiu 2, caiu 3, subiu 4. Gente, a polarização está aí. Essa euforia toda com relação à campanha do Lula, todo mundo denunciava que era muito, em grande parte aí, um viés da imprensa, colocado pela imprensa, do que de acuidade de certos institutos de pesquisa. Então, Paulo, é muito simples. A polarização está dada. Eu acho que sim, o Bolsonaro tem um grande apelo às classes menos favorecidas, especialmente com relação às políticas públicas pelo viés social que foram adotadas recentemente, de novo, né, reiteradas em um programa permanente pelo governo federal. Muito bem. O Mota, teve um fato que eu acho que cabe aqui na nossa discussão, que foi justamente a oposição ir ao Tribunal de Contas da União tentar barrar a mudança do cartão do Bolsa Família, que o governo federal hoje está tentando fazer justamente para colocar um novo cartão com o nome Auxílio Brasil. Todo mundo sabe que no Brasil, políticas de transferência de renda automaticamente dão um belíssimo resultado eleitoral. Como é que você vê essa estratégia do presidente da República em relação a esse público? Paulo, isso é uma coisa normal. Toda a administração tenta fazer propaganda dos seus feitos, das suas obras, das suas coisas boas. Agora, a esquerda é muito melhor nisso do que qualquer político que não seja de esquerda jamais será. A essência da esquerda é propaganda, né? Inclusive propaganda enganosa. A esquerda sobrevive como corrente política vendendo o que ela não é. A gente acabou de ver agora um exemplo fantástico disso, que foi o tal relatório da ONU, né? Se você der uma olhada nos sites nacionais e internacionais, está se vendendo a história de que a ONU deu um parecer dizendo que o Lula foi injustiçado, quando, na verdade, o que aconteceu foi que um comitê de direitos humanos, que não deve ser confundido com o Conselho de Direitos Humanos da ONU,
que é um órgão oficial composto por todos os países. Não é disso que se trata. A gente está falando aqui do Comitê de Direitos Humanos, é quase desconhecido, é um painel independente de 18 especialistas que se reúne 3 vezes por ano em Genebra para analisar denúncias que podem vir de qualquer lugar. É um comitê que trabalha em associação muito próxima com ONGs de defesa de direitos humanos do mundo inteiro. Isso está descrito no site deles. Eles produziram um relatório de 2 páginas sobre 2 processos criminais brasileiros que tem cada um milhares de páginas. Eu recebi esse relatório ontem do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Eu mandei um e-mail pedindo. Assim que saiu, eles me mandaram. Eu li. São 2 páginas cheias de erros de interpretação jurídica. Demonstra desconhecimento da legislação brasileira. Faz colocações de natureza política aí. A essência do documento é dizer que o ex-presidiário descondenado Luiz Inácio Lula Silva foi injustiçado e que ele não poderia ter sido barrado de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Essa é a essência do documento, que ignora uma coisa que no Brasil se chama Lei da Ficha Limpa. E foi por isso que Lula foi impedido de participar das eleições de 2018. Um ato perfeitamente legal e constitucional que está sendo agora vendido para o mundo como se fosse uma arbitrariedade que exige reparação. Essa é a história que está sendo vendida para o mundo inteiro. Esse é o marketing da esquerda. É muito difícil para qualquer um competir com isso. Vai lá, Piperno. Não, o Alto Comissariado da ONU não é um órgão, enfim, um organismo de ficção. Aliás, teve inclusive já um brasileiro liderando, né, o saudoso Sérgio Corrêa de Mello, um grande embaixador que acabou morrendo aí numa explosão lá no Iraque, se eu não estou enganado. Mas, essa comissão é uma comissão que foi investida, constituída exatamente a partir, inclusive, de uma delegação de um órgão da ONU. Bom, mas isso também é uma questão que a gente poderia ficar o tempo todo. O fato é que eles chegaram à conclusão de que o juiz, por exemplo, agiu de forma equivocada e apontam lá, inclusive, uma série, acho que são não 4... se sustenta. Não se sustenta. Os argumentos são todos insustentáveis. Mas, ou seja, os argumentos. Você sabe quem fez essa análise? Foi um advogado da Guiana. Certo. Eu vi, exatamente. Advogado. Que não tem nenhuma especialização em direito brasileiro. Dá uma olhada no currículo dele. Inclusive, eu dei o currículo dele, está lá, inclusive. Ele foi ministro de Estado lá na Guiana, inclusive. Mas então, agora entramos numa outra seara, de que as argumentações elas não se sustentam. Mas o fato é que as argumentações estão lá, né, e receberam o aval, então, dessa comissão. Mas eu gostaria de voltar a outro tema. O tema do cartão, por exemplo, essa troca de cartão, essa mudança motivada pela mudança de nome, isso tem um custo, né? Custo de 700 milhões de reais. Alguém teria que pagar essa conta, inclusive a Caixa Econômica Federal já se manifestou contra ela, a Caixa tem que pagar isso aí. O Marco falou em uma série de alquimias, né? Eu acho, Marco, que realmente você está tentando dar realmente um toque de Midas em algumas obras de ficção. Porque aqui não é questão de inventar. E outra coisa, essa história de que a imprensa faz isso. Não existe, o problema é que não existe. Ele não é incensado pela imprensa. Então, aí que está o negócio, né? Eu acho que a imprensa merece um pouco mais de respeito, porque a imprensa, inclusive, tem vozes aí. Ninguém pode criticar a imprensa, claro que a extrema imprensa, que, aliás, está à bancarrota. O que não existe é um monolito. A imprensa. Existe um viés, existe uma tendência. Aliás, se você por exemplo, enxerga... o Estado de São Paulo é um jornal que está mais à direita, por exemplo, do que a Folha de São Paulo. É fato. Né? O jornal Globo, por exemplo, apoiou lá a Redentora, enfim, a Revolução dos Bandidos Fardados. Apoiou, fazer o quê? Se arrependeu depois, mas apoiou. Então não existe esse monolito, né? A imprensa. Tendência. A imprensa Ninguém tem falou em monolito muitas aqui. Não, existe sim. Porque quando você fala... Existe estereótipo. Imprensa,
Então, existe o estereótipo. Aí que está o negócio. O estereótipo, geralmente, ele peca pelas imperfeições e exageros. Marco. O que o Piperno gosta de fazer, e aqui eu percebo, ele tem um prazer nisso, até um prazer de uma pessoa que adora o Ciro. Aliás, depois a gente vai falar do Ciro, né? O candidato dele está um pouco destemperado, está um pouquinho fora de si. Não é uma novidade, ele... Mas você gosta. Comete alguns... Mas esse negócio do Alto Comissariado, Paulo, nada mais é do que um grupo de burocratas aí, de um órgão internacional, cuja relevância inexiste, né, no ambiente político, no cenário nacional brasileiro, e isso daí está sendo especulado, utilizado. Discutindo aqui. Então, esse é o ponto, né? Olha então, só, você vê. A gente está discutindo um órgão que não tem relevância, a apuração é pobre, a natureza desse órgão de comandar algum tipo de política pública, de interferir no meio institucional brasileiro, deveria ser zero. Infelizmente, a gente usa como uma espécie de chancela para questões relacionadas a direitos humanos que só são instrumentalizadas no meio acadêmico por algum professor que tem um viés aí ideológico radicalizado. Porque, na prática, o que vai resolver o nosso dia a dia é a reforma do nosso sistema interno, é a maneira como a gente conduz os processos, a celeridade com a qual eles transcorrem. E outra, isso daí ficou muito claro com a exposição do Mota. Não existe, Paulo, qualquer manifestação desses órgãos com relação a várias outras arbitrariedades e abusos de poder cometidos e perpetrados aqui internamente por entidades e pessoas como Alexandre de Moraes, como Fachin, como Barroso. Sabe por quê? Porque o pessoal da direita não perde tempo batendo na porta do Alto Comissariado da ONU, Direitos Humanos, porque sabe que isso daí, que não gosta tem de relevância zero. Me permitam aqui, Serrão, vamos voltar a falar um pouquinho de pesquisa, porque vocês já seguiram para a ONU. Vamos voltar aqui para aquilo que a gente estava falando e propondo aqui para a nossa audiência, justamente para buscar um entendimento aí dessa alta do presidente da República, principalmente no Sul e no Sudeste, Serrão. Ele tem que crescer no Sul e no Sudeste, que ali está concentrado o seu eleitorado. Seus principais feitos de governo estão aqui embaixo, como também estão lá em cima no Nordeste. Então, o crescimento do Bolsonaro é normal. Aonde ele vai, ele consegue arrastar gente nas ruas. Isso é um sinal evidente de popularidade. O Lula, até agora, por cautela, excesso de cautela, ele ainda não saiu à rua para mostrar que ele tem popularidade. Aquela que ele já teve no passado. O PT já foi o dono das ruas no passado. E, depois dos escândalos sucessivos de corrupção, deixou de ser o dono da rua. Desde 2013 para cá, o PT não é mais o dono da rua, como era antes. Então a coisa complicou para o lado deles. O presidente Lula hoje não consegue dar essa prova de popularidade e aí ficam pairando no ar as dúvidas sobre o resultado real das pesquisas. O que vale? É o Data que faz a pesquisa ou o Data Povo que confirma que Bolsonaro tem popularidade? É isso, esse é o confronto que a gente vai chegar à conclusão sobre a verdade num dado momento, que vai ser a hora da eleição. Muito bem, olha só, gente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aplaudiu, Piperno, a música internacional socialista, identificada com movimentos socialistas e também comunistas, tocada durante o Congresso Constituinte da Autorreforma do PSB, depois da execução, inclusive, do hino nacional brasileiro. A canção fala sobre trabalhadores tomarem o poder e dividirem a riqueza. Agora, o ponto dessa história é justamente a imagem do Alckmin participando de um ato em que tenha uma música dessa maneira. Combina, o Piperno? É evidente que não orna, para usar uma palavra antiga do tempo dele, com o ex-governador Geraldo Alckmin, que obviamente não é um socialista. Mas também isso mais uma vez evidencia o fato de que uma legenda ter esse outro nome, enfim, esse outro carimbo, enfim, no seu nome, não mais condiz com a realidade, com aquilo que ela pratica hoje. Eu dei até um exemplo aqui no programa anterior da ex-ministra Tereza Cristina, que até outro dia fazia parte do governo Bolsonaro, que foi, durante muitos anos, uma integrante do Partido Socialista Brasileiro.
ela era socialista? Alguém lá, enfim, favorável à reforma agrária? É óbvio que não. O Partido Socialista, nessa nova fase, né, dos anos 80 para cá, ele incha a partir de um movimento do ex-governador Arraes, esse sim, um homem de esquerda, que acabou oferecendo benesses aí para uma série, para dezenas de prefeitos aí, principalmente do interior de Pernambuco, depois de outros estados, aderirem à legenda, mesmo que eles não tivessem compromisso nenhum com aquilo que o nome do partido nos fazia imaginar. E aí muita gente entrou por conveniência política, que é o que está ditando, por exemplo, essa filiação do Alckmin. Muito bem, Serrão, o Alckmin disse que se sentiu à vontade. Sentiu bastante à vontade, mas ele não sabia cantar a Internacional Socialista. Esse que é o detalhe, né? O Márcio França cantou. Só quem você assistiu sabe cantar, ali, né? Para cantar tem que ser assim. Ó, aprende aqui, ó. É a mãozinha assim, com o punho fechado, mão esquerda, socando para cima, aí você canta. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Da ideia a chama já consome a crosta bruta que assou terra. E vamos lá pro final. Bem unidos façamos desta luta final uma terra sem amos, a Internacional. Perfeitamente. Uma salva de palmas para Jorge Serrão. Parabéns, Serrão. Muito bom. Excelente a sua interpretação. Agora eu quero entender o seguinte, Marco Antônio. Como é que você acha que o Alckmin vai se comportar na campanha do Lula? Paulo, com todo respeito, parece que ele está com algum processo digestório complicado ali. É que nem o Lula quando o Alckmin estava gritando Lula, Lula, aquela voz meio rouca, de pato rouco. Os dois estão com cara de indigestão. Por quê? Isso eu estou sendo educado, tá? Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Sim. Existe aí... assim, se eu quisesse explicar para o Marco Antônio do passado o que está acontecendo hoje, eu não acreditaria, viu? Acho que muita gente não acreditaria no cenário político atual, porque o negócio é tão... É a famosa ideia de que a realidade supera a ficção sempre, né? Ver um grupo de pessoas no mesmo lugar, prezando o socialismo, para mim é a mesma coisa que alguém prezar pela fome, pela pobreza, pelo saque, pela pilhagem, pelo arbítrio do Estado em face do cidadão. Quer dizer, é um bando de psicopata no mesmo lugar. Todo mundo que coloca socialismo atrás numa tarjinha e se promove como um socialista é uma pessoa, clinicamente, deve ser considerada insana. Essa pessoa, ou a vida dela não condiz com o que ela prega, então ela é uma hipócrita, ou essa pessoa é totalmente maluca. E ela não tem o menor sentido. Qualquer tipo de argumento que a pessoa vai fazer, inexiste razão. Não existe. E se a pessoa acha que tem razão, o pior é isso, Paulo, é imoral. É imoral pregar o socialismo do jeito que eles pregam. Porque só gera problema para qualquer sociedade. Sabe, qual que é a dificuldade de defenderem a liberdade do ser humano? Qual que é a dificuldade de defenderem o empreendedorismo? Esse pessoal é contra tudo isso. Eles falam em dividir riqueza e não falam como criar riqueza. Essa história é muito demodê, é muito ruim. Eu não consigo. O Piperno, ele ri porque ele sabe que eu tenho razão. Não dá pra acreditar no... O cara vira um político, um burocrata. Esse pessoal que vive de dinheiro de fundo partidário. Aí o cara vem falar em dividir riqueza. O partido do nefasto. Isso é inacreditável. Agora, Paulo, tem a questão simbólica. Quando a gente brinquei aqui cantando essa música, eu sei cantar vários hinos, para vocês saberem. Você posso tem o cantar livro verde do Gaddafi. Tem o livro verde do Gaddafi. É um exímio cantor. Sei cantar, um dia eu cantarei aqui o hino da cadeia da legalidade, de 1961, que é um hino à liberdade, lindíssimo, da história brasileira. Agora, brasileiro tem que cantar o hino nacional. E a gente aqui está vacilando. E ontem o dado simbólico foi
Quando a gente ouve aquela Internacional cantada daquela maneira, está mostrando que a esquerda brasileira está démodé, ela está inadequada ao passado. Você pode ser de esquerda, mas, pô, vamos avançar, vamos ser progressistas de verdade. Vocês são progressistas do papo furado, mas na realidade vocês não são. Vocês estão presos a um passado que não existe. E a gente hoje tem que olhar o presente e o futuro. Então, o debate ideológico no Brasil, eu vou concordar aqui com o Supla. Nós estamos perdendo muito tempo com um debate ideológico burro e não estamos discutindo um projeto para o Brasil. Que isso aí não passa por essa discussão idiota entre esquerda e direita. A gente tem que parar com isso e discutir proposta para um planejamento estratégico para esse país, acima da ideologia. É isso. Mota, deixa eu buscar entender de você, porque eu acho que a grande confusão que as pessoas fazem em relação a essa história de Alckmin com Lula é justamente o histórico de Geraldo Alckmin, né? Se a gente for analisar o histórico dele, ele é um homem essencialmente conservador, do interior do estado de São Paulo, de Pindamonhangaba, defensor da família, participante, inclusive, de algumas religiões extremamente conservadoras. No momento em que a gente coloca uma figura dessas aplaudindo a Internacional Socialista, é um choque cultural gigantesco, né? Completamente, Paulo. Até porque a essência do conservadorismo é a defesa da liberdade. Essa é o ponto central do conservadorismo, né? É lógico que faz parte do conservadorismo também a prudência, né? Ter prudência nas mudanças, só fazer uma mudança depois de ter certeza de que ela vai dar certo, olhar para a história para ver o que já deu certo. Se isso aqui nunca deu certo, gente, não vamos tentar de novo. Vamos por um caminho que já funcionou. Isso, eu respeito as tradições. A tradição é um conhecimento que a humanidade acumula ao longo do tempo. Então, essas revoluções que querem mudar tudo, né? Mudar até o nome dos meses, mudar o nome das semanas, a gente sabe que fim levou isso, né? E aí, para entender isso, basta comparar a Revolução Americana, né, de 1776, com a Revolução Francesa de 1789. O que é que a Revolução Americana produziu? Produziu a nação mais poderosa e livre do planeta, né? À exceção dos períodos em que os democratas estão no poder, que complica um pouco as coisas lá. Mas esse é o resultado da Revolução Americana. O que é que a Revolução Francesa produziu? Um banho de sangue, revolucionários matando revolucionários, para no fim acontecer o quê? Eles acabaram com o imperador Napoleão. Esse foi o final da Revolução Francesa. E aí tem mais uma série de outras revoluções, massacres, acaba na Revolução de 1848, elegem um presidente, né, que era sobrinho do Napoleão. 3 anos depois, o presidente se declara imperador, a França volta de novo a ser um império, aí entra em guerra com a Prússia, perde a guerra com a Prússia, Paris é sitiada, uma carnificina, e aí nessa história toda se instala a Comuna de Paris, né? Os revolucionários tomam Paris, instalam um governo comunista, e aí você tem a Guarda Civil Francesa lutando nas ruas contra o exército francês, de novo milhares de mortos, sangue. Foi nesse ambiente que foi escrita a Internacional, né? O cara que escreveu a letra da Internacional, ele era remanescente da Comuna de Paris. E aí esse sangue todo, essa matança, serviu de inspiração para revolucionários do mundo inteiro, como um certo Vladimir Lenin, que pegou esse modelo, ampliou para a Rússia, e aí, ao invés de milhares de mortos, foram milhões de mortos. Alguém precisa explicar isso, por favor, para o Geraldo Alckmin. É isso que se comemora quando se canta a Internacional, que o Serrão tão bem interpretou aqui. Se comemora matança, se comemora tirania, se comemora um sistema que é um fracasso político, social, econômico e moral. Esse sistema aí de acordo com o freguês, você chama de comunismo, socialismo, progressismo, a embalagem muda para enganar as pessoas. Exatamente, Mota. E, segundo eles, nunca existiu
Essa é a maior falácia que a esquerda consegue promover na cabeça dos jovens. O socialismo. Eles sempre colocam que existe uma corrupção dos ideais socialistas. O socialismo puro nunca existiu. Eles são ótimos em fazer essa lavagem cerebral, principalmente na juventude. Olha... Por favor, Pipeno. Bom, primeiro que é muita coisa, eu acho que eu precisaria de uns 2 programas para poder rebater tudo. Mas vamos lá, em relação aos períodos em que os americanos foram privados de liberdade, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Em alguns períodos democratas. Importante que se diga o seguinte, né? Foram também em períodos democratas em que os Estados Unidos enfrentaram grandes guerras mundiais e lutaram em favor, enfim, de regimes democráticos e da própria existência, da própria subsistência da democracia. Foi assim na Primeira Guerra Mundial, o presidente Wilson, depois o presidente Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, o presidente Clinton mandando tropas lá para a Europa na época da Guerra da Bósnia, agora, inclusive, lutando contra a Rússia. Piperno, não invoca o Clinton não, Piperno, que você vai entrar em areia movediça. Não. Clinton, que, aliás, inclusive, foi o cara que resolveu a Guerra dos Balcãs. Não vamos esquecer isso, né? Cometeu bobagem, sim. Agora, a gente sabe também que, por exemplo, partidos e grupos ligados à direita, eles construíram monumentos como o Apartheid na África do Sul, né? Agora, e tem mais algumas coisas, certo, Marco? E mais algumas coisas. Por exemplo, eu concordo com você, Mota, quando você diz que os conservadores lutam pelas liberdades. Provavelmente os conservadores da Europa. Porque os conservadores da América do Sul, eles também nos deram Pinochet, Videla, Galtieri, Hugo Banzer, Stroessner, Costa e Silva... Você continua cometendo o mesmo erro. Eu criei um desconto para você fazer o meu curso, para você entender o que significa direita e esquerda. Piperno, você confunde os conceitos. A direita não tem nada a ver com o que você chama, você e muitos, aliás, o erro não é só seu, por isso eu divulguei até o desconto para quem quiser fazer. Certo. A direita não tem nada a ver com o que se chama de extrema-direita. A extrema-direita, nas suas direita, quer dizer, a esquerda tem a ver com a extrema-esquerda. Tem muito mais a ver com a extrema-esquerda. Exato. São sistemas totalitários, coletivistas, que esmagam o cidadão. A verdadeira direita é composta pelos conservadores e liberais. Não tem nada a ver com o que você chama de extrema-direita. O macartismo, por exemplo, a essa altura é o quê? Ele está à esquerda ou ele está à direita, Mota? O macartismo não poderia estar mais distante do conservadorismo. Puxa, se você lesse um pouco sobre conservadorismo... Mas era de gente, de gente da direita do Partido Republicano, né? Ou seja, vocês querem fazer um expurgo intelectual no que é de direita, se livrar disso para ficar... Tá bom. Você mistura as bolas. A gente estava tendo outro debate que você fala. Você estava falando para mim que PSB não é socialista. Você estava falando porque não tem gente socialista lá. Deixa eu trazer uma repercussão exatamente dessa história da Internacional Socialista. Daqui a pouquinho eu vou trazer, inclusive, uma informação da Advocacia Geral da União sobre o caso do Daniel Silveira. Eu só queria um comentário seu, Serrão, a respeito de uma fala de hoje do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, justamente dando uma verdadeira cutucada nesse evento em que Lula e Geraldo Alckmin participaram. O Mourão diz o seguinte: os brasileiros que verdadeiramente amam o Brasil e o seu povo cantam o hino nacional. Já os outros, reticências. Pois é, e essa é uma questão real. E é isso que nós estamos vendo acontecer desde 2013, isso se intensificou. O brasileiro de bem e do bem começou a ter orgulho de cantar o hino nacional, de cantar o nosso hino da independência, que é muito legal também, até melhor em sua letra e força pela luta da liberdade do que o próprio hino nacional. Então, é uma mudança cultural que estamos tendo no Brasil. O Brasil, ele não vai se endireitando do ponto de vista ideológico, não. O que vem acontecendo aqui é que o brasileiro vai descobrindo que a sua raiz é de amor consciente a essa pátria que merece ter honestidade, que merece ser bem governada, que merece ter um futuro estratégico, só que nunca chega, porque a gente nunca para discutir a formulação de um projeto estratégico para o Brasil. Então, Mourão está certo nesse ponto, a gente tem que valorizar e pensar o Brasil.